A mansão dos Barreto erguia-se imponente no topo da colina, como uma fortaleza de vidro e aço, refletindo o céu cinzento de São Paulo. Suas linhas modernas e imponentes, construídas por um magnata do mercado imobiliário, Roberto Barreto, eram o símbolo de sua riqueza e poder. Mas sob essa fachada de sucesso, havia uma dor silenciosa, uma tragédia que pairava sobre os corredores vazios como uma sombra inescapável. Era uma casa grande demais para duas pessoas. O eco das passadas de Roberto no vasto hall parecia se perder no vazio de cada cômodo. Antes, a mansão era o lar de uma família completa. Roberto, Ana, sua esposa, e Lucas, seu filho de 5 anos. Mas há 9 meses, tudo havia mudado. A morte de Ana, consumida pelas chamas de um incêndio devastador, havia arrancado o que restava de vida da casa. Ela morrera tentando salvar seus quadros, uma coleção valiosa e pessoal que guardava em um dos quartos mais afastados. Mas na tragédia não apenas ela pereceu. João, o bombeiro que tentou resgatá-la, também perdeu sua vida naquele fogo. Eles haviam sido heróis, mas a morte, de alguma forma, os envolveu em um abraço cruel e implacável. Lucas, o filho, foi a maior vítima dessa perda. O garotinho, tão cheio de vida antes do incêndio, agora estava mudo. Seus olhos, antes curiosos e brilhantes, agora estavam fixos em um ponto distante, como se ele observasse algo que mais ninguém pudesse ver. O silêncio em que ele mergulhou era absoluto. Não falava, não sorria, não chorava. Apenas ficava parado, dia após dia, diante da janela do seu quarto, encarando a cidade de São Paulo que parecia continuar seu curso indiferente ao seu sofrimento. O que havia acontecido com Lucas? Como uma criança tão pequena poderia se fechar tanto para o mundo? Roberto tentou de tudo para ajudar o filho. Psiquiatras renomados foram chamados. Terapia infantil, métodos modernos de cura emocional. Mas nada parecia tocar Lucas. O garotinho permanecia inerte, como se tivesse perdido toda a capacidade de sentir. Nada parecia atravessar a parede invisível que o separava do mundo. E com isso, Roberto sentia que estava perdendo o filho tanto quanto havia perdido sua esposa. Cada dia que passava era uma morte lenta para ele também. Ele se viu cada vez mais isolado, mais distante da própria vida, perdido em um mar de lamentações e dúvidas. Roberto se tornara um homem amargo, fechado, sem respostas. Não sabia mais o que fazer. Cada tentativa de se aproximar de Lucas, de fazer o filho sorrir ou falar, acabava em fracasso. E isso corroía Roberto por dentro. Ele não sabia mais como lidar com a dor de perder sua esposa e, ao mesmo tempo, com o vazio da incomunicabilidade do filho. A mansão, que um dia havia sido cheia de risos e conversas familiares, agora era um lugar de silêncio e solidão. Mesmo com o pessoal da casa, empregados e seguranças, as conversas pareciam distantes, quase irreais, como se o próprio ambiente tivesse absorvido a tragédia e as pessoas se comportassem com uma reverência desconfortável. Cada dia na casa dos Barreto era uma continuação da tragédia, uma repetição interminável do vazio que os consumia. Foi nesse cenário sombrio que Clara apareceu. Ela chegou como uma simples empregada doméstica, mas logo foi mais do que isso. Clara tinha um passado misterioso, um algo no olhar que indicava que ela sabia mais do que aparentava. Seus cabelos castanhos, puxados para trás em um coque simples, escondiam um semblante calmo, quase etéreo. Ela não era como os outros empregados, aqueles que entravam e saíam com pressa sem se envolver em nada além do trabalho. Clara tinha uma presença silenciosa que parecia acalmar o ambiente. Quando ela se aproximou de Lucas pela primeira vez, não houve medo ou hesitação. Ao contrário de todos os outros, ela não tentou falar com ele, nem o forçou a fazer qualquer coisa. Ela apenas sentou ao seu lado na janela, mantendo uma distância respeitosa. Ao olhar para Lucas, não havia pena nos olhos dela, nem compaixão excessiva. Havia algo mais, algo de profundo conhecimento e experiência, algo que Roberto não conseguia entender. Quando Lucas olhou para ela pela primeira vez, não houve o olhar vazio de sempre. Havia sim algo ali, algo que ele não conseguia definir, mas que parecia tocar um lugar oculto em seu coração. Clara
com uma voz suave, quebrou o silêncio com uma pergunta simples, quase como um sussurro. Você sente a saudade, Lucas? Ela não esperava uma resposta, e ele não deu nenhuma. Mas, ao olhar para os olhos dela, parecia que algo dentro dele havia se mexido. Ela percebeu mais do que qualquer outra pessoa que Lucas não estava totalmente perdido. Ele estava apenas escondido. Clara não estava ali para tratar Lucas como uma criança perdida, mas como alguém que ainda tinha um caminho a percorrer. Os dias seguintes foram silenciosos, mas com uma diferença sutil. Clara parecia entender que Lucas não precisava de terapia convencional ou palavras vazias. Ele precisava de paciência, de tempo, e de alguém que não o tratasse como uma vítima de sua dor, mas como alguém que ainda tinha o direito de se curar em seu próprio tempo. Ela o respeitava de uma forma que Roberto talvez não soubesse mais fazer. O filho de Roberto, a quem ele havia perdido de tantas formas, começava a reagir de uma maneira inesperada. Lucas, sem palavras, começou a se aproximar de Clara aos poucos. Ele a seguia às vezes com os olhos, outras vezes com gestos pequenos, como se procurasse algo nela que faltava no mundo ao seu redor. Clara, por sua vez, não pressionava. Ela o deixava fazer suas escolhas. E ao contrário dos médicos, que o tinham tratado como uma criança problemática, Clara tratava Lucas com uma humanidade que ele começava a reconhecer. Roberto observava, sem entender o que estava acontecendo, mas havia algo em Clara que lhe dava um tipo de esperança que ele não sentia havia muito tempo. Ele sabia que não poderia esperar milagres, mas algo estava mudando em seu filho, algo que ele não conseguia mais alcançar sozinho. Clara, com seu olhar sereno e sua abordagem calma, estava se tornando uma presença essencial na vida de Lucas. Com o passar dos dias, Lucas começou a se soltar mais, ainda que de maneira sutil. Ele começou a fazer pequenas coisas novamente. Olhava mais vezes pela janela, tocava os objetos ao seu redor, mexia nas folhas das plantas que Clara cuidava com carinho. Mas, mais importante, ele começou a olhar Clara com uma nova luz, um olhar que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Mas o que realmente mudaria a dinâmica na casa dos Barreto não seriam essas pequenas mudanças. Clara sabia que havia algo ainda mais profundo que Lucas precisava confrontar. Ela estava preparada para guiá-lo, mas sabia que o caminho seria longo. Ela não sabia o que exatamente tinha acontecido com Lucas naquela noite do incêndio, mas sentia que, em algum lugar de sua mente, ele estava preso a um pesadelo que ainda não havia superado. A tarefa de Clara não era apenas trazer Lucas de volta ao mundo, mas ajudá-lo a enfrentar sua própria dor, a descobrir as chaves do seu silêncio. Roberto, que a princípio não havia acreditado que Clara seria capaz de algo tão grandioso, começou a perceber que ela poderia ser a única ponte entre ele e o filho. E talvez, no processo, Clara fosse também a chave para que Roberto se curasse da dor insuportável de perder sua esposa Ana. O silêncio de Lucas, o vazio na mansão, estavam começando a se transformar em algo novo, mas os fantasmas do passado ainda estavam lá, espreitando nas sombras. A jornada de cura estava apenas começando, e o que viria a seguir não seria apenas uma cura para Lucas, mas para todos os envolvidos. O maior desafio, porém, ainda estava por vir. Clara Silva havia aprendido a se esconder nas sombras. Não era uma escolha, mas uma necessidade. Aos 28 anos, ela trazia consigo um passado sombrio e difícil de deixar para trás, mas tinha aprendido a viver com ele. Sua vida agora estava em um equilíbrio delicado, e a mansão dos Barreto parecia ser o lugar onde ela, finalmente, poderia reconstruir o que ainda restava de si mesma. Seu currículo era impecável, uma formação em psicologia infantil e vários anos de experiência com crianças difíceis. No entanto, seu talento mais valioso não estava nas qualificações formais, mas em sua habilidade rara de se conectar com as pessoas de uma maneira que ninguém mais parecia capaz. Ela chegou à mansão com o semblante sereno e a atitude calma, que já se tornara sua marca registrada. Clara não tinha pressa. Não estava ali para ser uma salvadora. Sabia que, quando se tratava de Lucas, nada poderia ser forçado.
Ele estava perdido em um silêncio profundo, e o que ele mais precisava não era de mais pressão, mas de alguém que o entendesse, que não o tratasse como uma criança quebrada, mas como um ser humano que, por algum motivo, havia se desconectado do mundo. Ao chegar à mansão, Clara foi recebida com um misto de curiosidade e ceticismo. Os empregados, desconfiados da nova contratada, observavam-na com olhos críticos. Era difícil confiar em alguém com um passado tão bem guardado. Mas Clara se manteve firme. Seu trabalho era simples. Ela deveria cuidar de Lucas, tentar ajudá-lo a recuperar a voz que havia perdido no meio do caos do incêndio. Ela sabia que para alcançar o garoto, precisaria fazer algo completamente diferente do que os outros haviam tentado. No primeiro dia, Clara optou por uma abordagem lúdica e simples. Ela sabia que Lucas não falava, mas também sabia que ele ainda podia sentir. Em vez de tentar arrancar palavras dele, ela decidiu criar um mundo novo, um mundo onde a linguagem era mais do que palavras, onde a expressão podia ser feita por gestos e ações, não por falas. Clara se sentou no chão da sala de estar, ao lado da grande janela pela qual Lucas sempre observava o mundo. Ela começou a construir uma nave espacial com peças de Lego, falando sozinha enquanto montava os detalhes. Suas palavras eram suaves e descomplicadas, como se estivesse conversando consigo mesma. Falava sobre planetas distantes, astronautas corajosos e viagens que atravessavam a vastidão do espaço. Sua voz era calma, sem pressa, sem exigências. Lucas, como sempre, estava lá parado diante da janela, observando o movimento da cidade. Seu olhar era vazio, como se o mundo ao redor dele não tivesse sentido. No entanto, Clara não se importou com seu silêncio. Ela continuou a construir a nave espacial sem fazer menção de tentar envolvê-lo diretamente. As palavras fluíam de sua boca como uma história que ela criava para si mesma, como uma brincadeira sem expectativas. Imagine só, Lucas, ela disse sem olhar para ele, como se a conversa fosse uma extensão natural de sua própria mente. Essa nave espacial pode viajar até o planeta mais distante que você possa imaginar. Lá, as estrelas são tão grandes que parecem se esticar até o infinito. E os astronautas, esses corajosos aventureiros, sempre encontram novas galáxias para explorar. Ela fazia pausas de vez em quando, como se aguardasse uma resposta, mas nenhuma vinha. E ainda assim, ela não desistia. As horas passaram enquanto Clara continuava a construir a nave, adicionando detalhes à estrutura, fazendo um caminho imaginário pelo qual os astronautas viajariam. Cada pedaço de Lego que ela encaixava era uma pequena tentativa de puxar Lucas para esse mundo paralelo, sem pressioná-lo. Ela queria que ele sentisse mais do que ouvisse. Queria que ele visse o mundo com os olhos da imaginação, sem palavras, sem explicações. Roberto, em algum canto da casa, observava tudo pelas câmeras de segurança. Desde que Clara chegara, ele estava desconfiado. Não sabia o que esperar dela. Seu filho estava preso em um silêncio que parecia eterno, e ele não via como alguém poderia quebrar isso. Mas ao ver Clara agindo com tanta paciência, com tanta tranquilidade, algo em seu peito se apertou. Ele ainda se lembrava de como Lucas ficava imóvel, como se fosse uma escultura de pedra, como ele olhava para o nada, como se não houvesse um futuro à sua frente. Mas agora, ao assistir Clara, ele sentiu uma ponta de esperança. A mulher que estava ali, aparentemente sem pressa, sem tentar moldar Lucas à sua maneira, parecia entender algo que ele, como pai, ainda não conseguia compreender. Ela não estava tentando preencher o silêncio de Lucas com palavras. Ela estava criando um espaço, uma forma de conexão sem pressões. E então, enquanto o sol começava a se pôr, algo extraordinário aconteceu. Lucas, até aquele momento imóvel, mexeu-se. Com um suspiro baixo e hesitante, ele se aproximou de Clara. Ela continuou a brincar, sem perceber imediatamente, até que Lucas, de maneira suave e um pouco trêmula, murmurou: "Posso ajudar?" Clara, que até então não esperava uma resposta, levantou os olhos, surpresa, mas não surpresa demais. Ela sorriu suavemente, seu olhar acolhedor e paciente. "Claro, Lucas. Venha se juntar a mim. Aqui, neste espaço, podemos criar qualquer coisa.
Ela estendeu a mão para ele sem pressa, sem pressões. Lucas hesitou por um momento, seu olhar ainda distante, mas finalmente, com uma confiança tímida, ele se sentou ao lado dela, pegando as peças de Lego e começando a montá-las como se já soubesse o que fazer. A cena foi observada por Roberto, que sentiu uma onda de emoções se amontoando dentro de si. Finalmente, algo havia se movido dentro de seu filho. Ele não sabia como nem porquê, mas Lucas estava ali no chão construindo com Clara, e pela primeira vez em muitos meses, Roberto sentiu um fio de esperança. Talvez, finalmente, houvesse um caminho para recuperar o filho que ele pensara ter perdido para sempre. Mas enquanto essa pequena vitória acontecia dentro da mansão, um segredo guardado por Clara começava a se aproximar. Ela, na verdade, estava conectada de uma maneira muito mais pessoal à tragédia que assombrava a casa dos Barreto. Clara não era apenas uma empregada contratada para cuidar de Lucas. Ela era irmã de João, o bombeiro que morrera tentando salvar Ana no incêndio. O laço entre ela e a tragédia era mais profundo do que Roberto imaginava. Clara sabia que a dor de Lucas era a dor dela também. Ela também havia perdido alguém naquele dia fatídico, e de alguma forma, cuidar de Lucas era uma maneira de lidar com a perda de seu próprio irmão. Mas Clara sabia que a verdade de sua conexão com João deveria ser mantida em segredo. Ela não sabia como Roberto reagiria se descobrisse. Talvez ele nunca a aceitasse completamente, mas ela estava ali para ajudar, não para revelar as feridas ainda abertas. O que ela mais queria agora era ver Lucas se curar e, com o tempo, talvez ela mesma encontrasse algum tipo de cura também. Enquanto a noite se aproximava, Clara e Lucas continuavam a construir sua nave espacial, com Roberto ainda observando em silêncio. Era o começo de algo novo, o início de um milagre, talvez. Mas o futuro ainda era incerto. E o segredo de Clara, uma história não contada, permanecia à espreita, esperando o momento certo para ser revelado. O clima na mansão dos Barreto mudara sutilmente. Algo estava no ar, uma tensão invisível que parecia crescer à medida que os dias passavam. Roberto não conseguia mais ignorar a crescente sensação de desconfiança que ele sentia em relação a Clara. Ele se sentia grato pela ajuda dela, claro, mas algo em sua presença, em seu comportamento calmo e quase enigmático, não o deixava em paz. Ele havia começado a observar mais atentamente as interações dela com Lucas, procurando sinais de que havia mais por trás daquela mulher do que aparentava. Clara parecia genuinamente interessada no bem-estar de seu filho, mas por que ela, de todas as pessoas, tinha tanta paciência, tanta calma? Ela nunca forçou nada. Nunca exigiu que Lucas falasse ou se comportasse de maneira normal. Ela apenas estava ali, dia após dia, sem pressa, sem pressões. Roberto, que havia tentado de todas as maneiras possíveis mexer com o interior de Lucas, não entendia como alguém poderia ser tão eficaz sem recorrer aos métodos tradicionais. E mais uma vez, ele se pegava voltando à mesma pergunta. Quem de fato era Clara? A desconfiança foi se acumulando aos poucos, até que Roberto decidiu confrontá-la. Ele estava em um ponto de sua vida em que não podia mais se dar ao luxo de ignorar os sinais. Se havia algo mais ali, ele queria saber. Não apenas por sua própria segurança, mas também por Lucas. Ele não sabia como poderia reagir caso soubesse que Clara tinha intenções ocultas. Foi em uma noite fria de quinta-feira que Roberto finalmente se decidiu. Ele aguardou até que Lucas estivesse adormecido e chamou Clara para uma conversa, no canto da sala de estar, longe das câmeras e de qualquer interferência. Ele a observou por alguns momentos, tentando ler o que havia em seus olhos. Clara, com sua calma natural, permaneceu impassível. Clara, começou Roberto, a voz mais grave e séria do que ele pretendia. Eu preciso saber de algo. Eu tenho observado você, e sei que há algo mais que você não me contou. Não é apenas por Lucas que você está aqui, não é? Você tem algum motivo pessoal para estar envolvida com tudo isso? Clara se manteve em silêncio por um momento, os dedos passando suavemente pelo tecido do sofá, como se procurasse uma maneira de organizar seus pensamentos antes de dar qualquer resposta.
Não era surpresa para ela que Roberto estivesse começando a desconfiar, mas de alguma forma ele tinha razão. Ela havia vindo com uma missão muito mais profunda e pessoal do que ele poderia imaginar. No fundo, ela sabia que esse momento chegaria, e não havia mais como adiar. Você tem razão, Clara disse, com uma sinceridade que pareceu atravessar toda a atenção do ambiente. Eu não sou apenas uma empregada. Eu sou irmã de João. As palavras de Clara caíram sobre Roberto como uma pedra jogada em um lago calmo. Ele ficou paralisado por um instante, absorvendo a informação. O irmão de Clara, João, o bombeiro que havia morrido tentando salvar Ana, o homem que de alguma forma ele nunca poderia esquecer, pois havia perdido tanto naquela noite. João havia sido um herói, mas para Clara, ele também era muito mais. Ele era seu irmão. Sua perda, suas lembranças, a dor de ver seu sacrifício se tornar apenas mais uma história de tragédia. Tudo aquilo agora fazia sentido de uma maneira assustadora e desconfortável. Você... Roberto gaguejou tentando entender as implicações do que acabara de ouvir. Você é a irmã dele? Você sabia que estava envolvida na morte de Ana? Por que não me contou isso antes? Clara fechou os olhos por um momento, sentindo o peso de sua própria dor. Ela sabia que este momento seria difícil. Não era apenas uma revelação para Roberto, era uma revelação para ela mesma. Algo que ela tinha enterrado profundamente em seu coração. Algo que ela tentara esquecer, mas que agora precisava compartilhar. Eu não queria que você soubesse, não queria que você visse minha dor ou o meu sofrimento. Eu vim aqui com o único objetivo de entender. Eu sei que você sofreu muito, assim como eu, e eu não estou aqui para cobrar nada. Não estou aqui para procurar vingança. Não. Eu só quero entender o sacrifício do meu irmão. Eu quero saber se a morte dele teve algum sentido, se de alguma forma ele realmente fez a diferença naquela noite. Roberto a observava em silêncio, sentindo uma empatia que ele não esperava. Sua raiva e desconfiança deram lugar a uma sensação de compreensão. Ele não conseguia imaginar o que Clara havia vivido, a perda de um irmão, a dor de ver alguém tão próximo partir de maneira tão heróica e, ao mesmo tempo, trágica. Ele se lembrou de João, o bombeiro que havia dado a vida para tentar salvar Ana, sua esposa, a mulher que ele amava mais do que tudo. Roberto não sabia o que Clara passara depois daquela noite, mas ele sabia que a dor dela era tão profunda quanto a sua. E mais do que isso, ele sabia que o sacrifício de João não fora em vão. João fora um herói. Eu entendo agora, Roberto começou, sua voz mais suave, mas carregada de uma emoção que ele não sabia que ainda guardava. Eu também perdi alguém naquela noite, Clara. Eu perdi Ana. E eu sei o que é sofrer, o que é se perguntar se algo poderia ter sido feito para salvar a pessoa que amamos. Mas eu acredito que o sacrifício de João teve um sentido. Ele salvou Ana, de alguma forma, mesmo que o destino tenha sido cruel. E de alguma forma, ele está vivo dentro de nós, dentro de todos que o conheceram. Clara, com os olhos marejados, sentiu uma onda de alívio. Ela nunca imaginou que alguém, especialmente Roberto, pudesse ver as coisas sob essa perspectiva. Não era uma resposta fácil. Não era uma cura instantânea, mas era uma compreensão, uma validação da dor compartilhada. Eu estou aqui porque, de alguma forma, acredito que Lucas precisa de algo que nem você nem eu conseguimos dar a ele até agora. Ele precisa de um entendimento, de uma cura, e eu queria, no fundo, ajudá-lo, porque eu entendo a dor dele de uma maneira que ninguém mais poderia entender. Roberto ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que Clara acabara de compartilhar. Ele se sentiu conectado a ela de uma forma nova, mais profunda. Ele não sabia como isso mudaria o futuro, mas naquele instante ele compreendeu que Clara não era apenas uma mulher com um passado sombrio. Ela era alguém com uma dor genuína, com um desejo real de ajudar. Não apenas a Lucas, mas também a si mesma. Eu não sabia disso, Clara, mas agora entendo melhor. Você não está aqui para se vingar, está aqui para curar, assim como eu. Roberto disse com uma voz que tremia levemente, mas com uma sinceridade que Clara reconheceu. E eu também não sei mais como curar meu filho,
mas talvez, juntos, possamos ajudá-lo. A conversa continuou até a madrugada. Uma troca de sentimentos e entendimentos que ambos precisavam, mas que nunca haviam se permitido antes. Havia uma dor compartilhada, uma dor que agora, estranhamente, os unia. O peso do passado, das perdas e das tragédias, finalmente começava a dar espaço a algo novo. Quando a conversa terminou, ambos sabiam que estavam mais próximos, não apenas como aliados, mas como pessoas que haviam compartilhado suas maiores dores. Algo havia se formado entre eles naquela noite, algo que estava além da ajuda a Lucas, algo que poderia crescer e se transformar em uma nova relação, uma que ambos precisavam mais do que sabiam. Roberto e Clara se levantaram, a conversa agora transformada em um silêncio confortável. Eles sabiam que o caminho à frente ainda seria longo, mas pela primeira vez em muito tempo, ambos tinham esperança. O tempo passou, e com ele uma transformação sutil mas poderosa começou a acontecer dentro da mansão dos Barreto. O silêncio, que antes preenchia cada canto da casa com um peso quase palpável, começava a se dissipar aos poucos. O pequeno Lucas, que por tanto tempo havia sido uma estátua silenciosa, agora parecia mais leve. Ele aos poucos voltava a se movimentar, como se pela primeira vez estivesse aceitando a ideia de que o mundo não era um lugar onde ele deveria permanecer escondido sem se envolver. Clara, com sua paciência infinita, foi a primeira a perceber as mudanças. Ela sempre acreditara que, para alcançar Lucas, seria necessário mais do que terapia convencional, mais do que palavras vazias ou promessas de cura. Era preciso um ambiente onde ele pudesse se sentir seguro, onde não houvesse pressões, onde o espaço fosse preenchido com coisas simples, mas que, com o tempo, ajudassem a quebrar o silêncio interior dele. E era isso que ela estava fazendo, criando, dia após dia, pequenas pontes, pequenas conexões. As horas que ela passava com Lucas brincando de Lego se tornaram um ritual sagrado. Juntos, construíam naves espaciais, castelos, bases em planetas distantes, tudo com os pequenos blocos coloridos. Clara falava sobre o universo, sobre aventuras impossíveis, sobre heróis corajosos e criaturas fantásticas. Ela nunca o forçava a falar, mas a cada novo jogo, a cada nova construção, ela notava uma resposta silenciosa e cada vez mais envolvida de Lucas. Ele começava a se aproximar mais, a tocar as peças com mais interesse, a construir sua própria narrativa, embora sem palavras. A conversa era entre Clara e ela mesma, mas os olhares de Lucas diziam tudo. Ele estava ouvindo, sentindo, absorvendo. A princípio, ele apenas olhava para as peças de Lego, mas logo começou a pegar algumas para si, alinhando-as de maneira única, dando início às suas próprias construções, suas próprias aventuras. Clara não o pressionava, não dizia nada quando ele ficava em silêncio. Ela sabia que Lucas falaria quando estivesse pronto, e a verdadeira magia estava acontecendo ali, nas pequenas mudanças diárias. Roberto, que assistia tudo de longe, não pôde deixar de sentir uma leveza que ele não experimentava há muito tempo. Durante meses, ele se sentira impotente diante do sofrimento de seu filho. Mas agora, observando a interação entre Clara e Lucas, ele via algo que o deixava profundamente aliviado. Era uma mudança tão sutil, mas tão significativa, que ele quase não sabia como expressá-la. Lucas estava se mexendo. Ele estava saindo do casulo em que se escondera, e isso era tudo o que Roberto podia pedir. Cada risada suave, cada gesto de Lucas se aproximando de Clara, era uma vitória que ele não sabia como explicar. Era durante o jantar que as mudanças mais evidentes aconteciam. Clara, com seu jeito simples e afetuoso, começou a contar histórias para Lucas enquanto eles comiam. Histórias que iam além da imaginação. Ela falava sobre os planetas que eles haviam explorado juntos, sobre as viagens espaciais que haviam feito com suas naves de Lego. E, à medida que Clara falava, Lucas, com um sorriso tímido, começava a comer mais. A comida, que antes parecia insípida e sem sabor para ele, agora começava a ter um significado diferente. Ele estava se alimentando não apenas fisicamente, mas emocionalmente também. Roberto observava esse processo silencioso.
sua respiração mais leve, um alívio profundo tomando conta de seu peito. Ele sempre soubera que Lucas não era um caso perdido, mas agora, finalmente, estava vendo a prova concreta de que havia uma saída, que havia uma cura. E Clara, que ele inicialmente julgara com desconfiança, era a chave para essa transformação. Sem ela, ele sabia que nada disso teria acontecido. Ela tinha sido paciente, amorosa, e sabia exatamente o que fazer, sem jamais forçar nada. Ela havia trazido a verdadeira mudança para a vida de seu filho. Certa tarde, enquanto brincavam no grande hall da mansão, Lucas se afastou de Clara por um momento. Ele caminhou até uma das estantes de livros e começou a mexer nas coisas que estavam ali. Clara, distraída com a construção de um novo planeta, não percebeu a intenção de Lucas até que ele se aproximou novamente, segurando algo entre as mãos. Era uma foto. A foto estava amarelada, ligeiramente desgastada pelas mãos de quem a havia guardado com carinho. Lucas olhou para Clara com uma expressão curiosa, seus olhos escuros fixos na imagem, e ao vê-la, sua expressão mudou. Clara percebeu o que ele havia encontrado. A foto mostrava João, o bombeiro herói que morrera no incêndio. A imagem era antiga, uma foto tirada em um momento descontraído, quando João ainda estava com vida. Na foto ele estava sorrindo, com o uniforme de bombeiro, e Clara estava ao seu lado, mais jovem e radiante. Clara engoliu em seco. Ela sabia o que aquele momento significava. Ela sabia que Lucas havia reconhecido a conexão, havia compreendido de alguma forma que aquele homem era alguém importante para ele. Ele não sabia quem ele realmente era, mas sua intuição, ou talvez algo mais profundo, o havia levado até aquela foto, aquela lembrança de um sacrifício que ele nunca soubera que existia, mas que agora começava a entender. Lucas olhou para Clara e, pela primeira vez em meses, falou uma palavra. Sua voz era suave, quase inaudível, mas Clara a ouviu claramente. João. A palavra soou como uma chave, um ponto de virada. Clara não conseguiu conter as lágrimas, mas não disse nada. Ela apenas assentiu, o coração apertado, mas também aliviado. Ela sentiu de algum modo que Lucas finalmente compreendia. Ele havia se lembrado de João. Ele havia começado a entender que a dor de Clara era a mesma dor dele, que o sacrifício daquele homem havia tocado sua vida de uma forma que ele nunca poderia ter imaginado. Lucas se aproximou de Clara e, com uma expressão séria, lhe entregou a foto. Ele a segurava com as mãos trêmulas, como se não soubesse o que fazer com ela, mas soubesse que precisava dar aquilo a ela, como um presente silencioso de compreensão. Clara olhou para a foto e, por um momento, tudo ficou claro. A dor que ela sentia, a perda que ela carregava agora estava compartilhada. Lucas não apenas começara a superar o trauma do incêndio, mas também começava a se conectar com a história de Clara, com a história de João, com a dor que ambos haviam carregado em silêncio. Eles estavam finalmente encontrando uma maneira de curar-se juntos. Roberto, que havia observado toda a cena de longe, sentiu um nó na garganta. Ele sabia que Lucas havia dado um passo importante, mas não conseguia deixar de ver a profundidade do momento. Ele não tinha palavras para descrever o que sentia, mas sabia que aquilo era mais do que uma simples cura emocional. Era uma reconciliação silenciosa entre os traumas que ambos haviam sofrido, uma conexão de dor que agora os unia de forma irremediável. A casa dos Barreto, antes marcada por uma dor insuportável e um silêncio pesado, começava a se encher de algo novo. Entendimento, cura e, finalmente, uma nova forma de família. Clara, Lucas e Roberto estavam sem palavras, começando a reconstruir o que havia sido destruído. E o caminho à frente parecia, pela primeira vez, cheio de possibilidades. Os dias tranquilos na mansão dos Barreto haviam dado lugar a uma crescente tensão. O processo judicial estava prestes a começar e uma sombra ameaçadora pairava sobre a vida de Lucas e de todos os envolvidos. Os pais de Ana, os industrialistas do norte, haviam chegado a São Paulo com uma intenção clara: tomar a custódia de Lucas. Eles alegavam que Roberto não era mais capaz de cuidar do neto após a tragédia, que ele estava emocionalmente instável
e que, por causa da sua relação com o incêndio, a casa dos Barreto não era mais um lugar seguro para Lucas. Clara, por sua vez, foi vista como uma figura-chave nesse processo, mas não pela razão que ela gostaria. Os pais de Ana descobriram rapidamente sua ligação com João, o bombeiro, e começaram a questionar se ela tinha algum direito sobre a guarda de Lucas. Para eles, Clara não passava de uma intrusa que, de alguma forma, tinha se envolvido demais na vida da família e na tragédia que havia abalado tudo. Eles temiam que sua proximidade com Lucas fosse motivada por uma necessidade de vingança ou de reconciliação com a morte do irmão. O que Clara realmente desejava, entretanto, era dar a Lucas a estabilidade e o amor de que ele tanto precisava, mas isso parecia ser algo que ninguém, exceto Roberto, via com clareza. O processo judicial tomou uma direção imprevisível quando uma revelação bombástica surgiu. Durante uma reunião com os advogados, um documento confidencial foi descoberto. O incêndio, que antes todos acreditavam ser um acidente trágico e inevitável, havia sido, na verdade, causado pela negligência da empresa de Roberto. O sistema de segurança contra incêndios na mansão, que deveria ter sido monitorado e mantido em perfeito funcionamento, fora desativado para economizar dinheiro, uma decisão tomada por Roberto em conjunto com os engenheiros da empresa. Isso significava que o incêndio não fora uma fatalidade, mas sim uma tragédia evitável, causada por uma série de escolhas equivocadas. Quando Roberto soube disso, sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. A culpa que ele carregava por ter perdido Ana, sua esposa, parecia agora insignificante diante dessa revelação devastadora. Não apenas ele havia perdido Ana, mas também contribuído, sem saber, para a morte dela. Esse peso, que ele já sentia esmagador, foi ainda mais intenso. Ele sabia que nunca poderia se perdoar por essa decisão. E mais, ele não sabia se a sociedade, o mundo ou até mesmo Lucas o perdoariam algum dia. Clara, por sua vez, também foi tomada por uma onda de sentimentos conflitantes. Durante todo o tempo, ela havia acreditado que a culpa pela morte de Ana fosse algo que ela carregava, que fosse parte de seu luto pela perda de seu irmão. Ela sentia que, de alguma maneira, o fato de João ter morrido tentando salvar Ana a tornava responsável de algum modo. Agora, com a verdade sobre o incêndio vindo à tona, Clara entendeu que sua dor não era solitária. Roberto também carregava um peso insuportável. E pela primeira vez, ela sentiu que sua própria dor e a de Roberto se entrelaçavam de maneira mais profunda do que ela poderia imaginar. A revelação sobre a negligência de Roberto aliviou parcialmente a culpa que ambos carregavam, mas, ao mesmo tempo, trouxe à tona uma nova camada de sofrimento. Os pais de Ana, diante da revelação, ficaram em silêncio por um longo tempo, mas logo começaram a usar isso a seu favor no processo de custódia. Eles acusaram Roberto de ser responsável por destruir a vida da família, de ser um homem irresponsável que, em busca de lucro, havia colocado a vida de sua esposa e filho em risco. Embora a revelação sobre a negligência de Roberto fosse inegável, ele ainda tinha o apoio de Clara, e isso criava uma linha de defesa importante. Ela não estava ali para proteger Roberto ou sua empresa, mas para garantir que Lucas tivesse a melhor chance possível de superar sua dor e viver em um ambiente onde pudesse crescer e ser amado. A batalha judicial foi um pesadelo emocional para todos os envolvidos. As acusações voavam de um lado para o outro. O que deveria ser uma simples disputa pela custódia se tornou um campo de batalha repleto de ressentimentos, acusações e uma busca incessante por justiça, mas uma justiça que parecia cada vez mais evasiva. As conversas entre os advogados se tornaram cada vez mais tensas, e os momentos em que Roberto e Clara podiam se ver longe dos tribunais eram preenchidos com uma dor silenciosa e um cansaço crescente. Cada dia parecia um peso a mais em suas costas, uma luta sem fim pela verdade, pelo perdão e pela cura de um menino que, por fim, havia se tornado a única prioridade em suas vidas. Em um dos momentos mais difíceis do processo, Roberto e Clara estavam sozinhos, em uma sala de espera antes de mais uma audiência. Clara olhou para ele com uma expressão que não escondia a dor que ela sentia.
Ela havia vindo para esse lugar para ajudar Lucas, para dar-lhe a chance de crescer e de se curar. Mas as circunstâncias estavam tornando tudo mais difícil do que ela poderia imaginar. Eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto, disse Roberto, a voz grave e cheia de desespero. Nunca imaginei que tudo o que aconteceu, que minha própria culpa acabasse me separando ainda mais de Lucas. Clara, com um olhar compreensivo, colocou a mão sobre a dele, oferecendo um conforto silencioso. Eu sei, Roberto. Eu também sei o que é sentir que tudo está escapando das suas mãos. Eu entendo sua dor, mais do que você imagina. Mas juntos conseguimos ajudar Lucas. O que ele precisa agora é de nós dois, de uma família, de estabilidade. Não importa o que aconteça aqui, o que importa é o que fazemos depois disso. Precisamos seguir em frente por ele. Roberto a olhou com gratidão. Clara estava certa. O que importava naquele momento não era o que o mundo pensava sobre o passado, mas o futuro de Lucas. Eles precisavam ser fortes por ele. O processo de custódia, apesar de doloroso, teve uma virada quando os advogados de Roberto conseguiram uma última peça de evidência. Durante uma investigação adicional sobre o incêndio, ficou claro que a decisão de desativar o sistema de segurança foi tomada por um conjunto de ações negligentes e de corte de custos dentro da empresa de Roberto. Mas a responsabilidade final recaiu sobre os próprios pais de Ana, que ao longo dos anos haviam pressionado para reduzir os custos na empresa de Roberto e ignorado as questões de segurança. Esse fato, que ninguém esperava, mudou o rumo do caso. A verdade finalmente havia vindo à tona. A luta judicial terminou com um acordo inesperado. Roberto, finalmente compreendendo as consequências de seus atos e vendo sua dor refletida em Clara, aceitou que, junto a ela, poderia formar uma nova família para Lucas. A custódia foi concedida a ambos, e Clara, agora não apenas como cuidadora, mas também como tutora legal, foi oficialmente reconhecida como parte da vida de Lucas. Ela não era mais apenas a mulher que ajudara o menino a encontrar sua voz, mas agora fazia parte de sua vida de forma permanente. No final, a batalha judicial não apenas trouxe à tona a verdade sobre o incêndio, mas também selou uma nova aliança entre Roberto e Clara. Eles haviam se curado juntos, lado a lado, em sua dor compartilhada. E ao fazer isso, estavam agora prontos para construir uma nova vida para Lucas. Uma vida em que o amor, o entendimento e a cura seriam a base de tudo o que viria. Era o começo de uma nova era para todos eles, e pela primeira vez em muito tempo havia esperança no horizonte. O tempo havia passado, e a batalha judicial que por tanto tempo assolara a vida de Roberto e Clara finalmente chegara ao fim. O peso da luta pela custódia de Lucas agora parecia coisa do passado. A vitória não foi fácil, mas a família emergiu dela mais forte e mais unida do que nunca. Clara e Roberto estavam agora oficialmente responsáveis por Lucas e juntos haviam formado uma nova dinâmica familiar que, apesar de não convencional, era alicerçada em amor, compreensão e uma cura mútua. A mansão, que antes parecia um palco de dor e perda, agora estava transformada. Lucas, com o tempo, se tornara uma criança mais alegre e comunicativa, embora ainda guardasse cicatrizes invisíveis de um passado que ele não conseguiria apagar tão facilmente. Mas, ao lado de Clara e Roberto, ele estava começando a entender que o futuro não precisava ser apenas uma continuação da dor que havia conhecido. Era, agora, uma página em branco, pronta para ser escrita com novas memórias. O Natal daquele ano foi o primeiro em que a nova família se reuniu para celebrar. O clima festivo na casa dos Barreto era mais caloroso do que nunca. Clara e Roberto haviam planejado tudo com muito carinho. Decoraram a árvore de Natal, prepararam os pratos favoritos de Lucas e, pela primeira vez em muito tempo, a casa estava repleta de risos e luzes. Mas o que tornava aquele Natal ainda mais especial era o reencontro com a família de João, o irmão de Clara. Os pais de João, os industrialistas do norte, haviam finalmente aceitado Clara e a presença dela na vida de Lucas, reconhecendo o vínculo profundo entre ela e o menino. Eles haviam compreendido que a dor de Clara era compartilhada por Roberto,
e, ao se reconciliarem com a verdade, aceitaram Clara e Roberto como parte da família. A irmã de João, Isabel, também estava presente. Ela não era mais a jovem que se perdera na tragédia, mas uma mulher forte, que havia encontrado um propósito ao lado de Clara e Roberto. O reencontro foi um momento de profunda emoção. A família de João, antes distante e desconfiada, agora estava ali, oferecendo sua bênção à nova união. O pai de João, um homem de semblante sério, mas de coração generoso, tomou a palavra durante o jantar, com a voz embargada pela emoção. Ele olhou para Clara e Roberto e, com uma expressão de reverência, falou palavras que ficaram gravadas para sempre nos corações de todos ali presentes. Como a fênix, ele começou, a voz firme e cheia de emoção. João morreu para salvar não apenas uma vida, mas para criar uma nova família. A morte dele não foi em vão, e por mais dolorosa que tenha sido, ela trouxe a vocês, Clara e Roberto, a oportunidade de se unirem. E com isso, vocês criaram um futuro para Lucas. Eu sei que ele está em boas mãos agora, e que João, de onde quer que esteja, está em paz. Porque ele sabe que mesmo em sua morte, ele nos deixou algo mais precioso, uma nova chance, uma nova vida. Essas palavras, ditas com tanto amor e respeito, foram o fechamento de um ciclo de dor, mas também o começo de algo completamente novo. A família de João, que por tanto tempo havia se afastado da realidade de Clara, agora estava ali, aceitando sua dor e oferecendo apoio. Todos estavam prontos para seguir em frente, para construir juntos, com base na dor do passado, um futuro mais iluminado. O Natal passou, mas os efeitos dessa reunião permaneceram. A conexão entre Clara, Roberto, Lucas e a família de João se fortaleceu ainda mais. A nova família que surgia das cinzas da tragédia se tornava mais sólida a cada dia. E mais do que isso, a decisão de Clara e Roberto de criar algo em homenagem a João logo se concretizou. Juntos fundaram a Fundação João Silva, uma instituição dedicada a apoiar as famílias de bombeiros e oferecer suporte àqueles que, como João, arriscam suas vidas para salvar os outros. A fundação, desde seu início, tornou-se uma das mais importantes do Brasil, proporcionando ajuda a centenas de famílias de bombeiros que enfrentavam dificuldades financeiras ou emocionais após a perda de um ente querido. Para Clara, era uma forma de manter viva a memória de seu irmão e garantir que seu sacrifício nunca fosse esquecido. Para Roberto, era uma maneira de redimir os erros do passado e, mais importante, dar a Lucas uma razão para acreditar que, mesmo em meio à dor, sempre há uma maneira de fazer a diferença no mundo. O tempo continuou a passar e Lucas, cada vez mais envolvido em sua nova vida, começou a se transformar de uma criança silenciosa e traumatizada em um jovem cheio de vida e propósito. O processo de cura de Lucas não foi rápido, mas com o apoio de sua nova família, ele foi encontrando gradualmente a sua voz. A casa dos Barreto, agora um lar em todos os sentidos da palavra, estava cheia de risos, amor e atividades que antes pareciam impensáveis. O maior símbolo dessa transformação, no entanto, ocorreu quando Lucas foi convidado a participar de um centro para crianças traumatizadas, um programa dedicado a ajudar crianças como ele, que haviam vivido experiências dolorosas e precisavam encontrar formas de lidar com seus traumas. Foi ali, nesse centro, que Lucas, finalmente, encontrou a coragem de compartilhar sua dor com outras crianças. Pela primeira vez, ele não era mais uma criança isolada, sozinha em sua dor. Ele estava compartilhando suas experiências, suas perdas e sua recuperação com outras crianças, que também estavam lutando para encontrar a cura. A última cena da história nos leva a esse centro, onde Lucas está em um círculo com outras crianças, conversando sobre o incêndio, sobre seus medos e suas esperanças para o futuro. Ele fala com confiança, e seus olhos, antes perdidos, agora refletem uma paz que ele nunca conheceu. Ele está ajudando os outros a encontrar a cura, e ao fazer isso, ele também se cura um pouco mais a cada dia. Ele, que uma vez foi uma criança marcada pela tragédia, agora era uma fonte de esperança e força para os outros. Ao fundo,
Clara e Roberto observam, com o coração cheio de orgulho e amor. Eles sabem que o caminho de Lucas ainda está em construção, mas também sabem que ele está indo na direção certa. A família que se formou entre eles, nascida das cinzas do sofrimento, agora era mais forte e mais unida do que jamais poderiam imaginar. E assim, a história se fecha, não com um fim, mas com um novo começo, uma nova vida, construída sobre a dor, mas também sobre o amor, o perdão e a superação. Do fogo que destruiu, nasceu uma nova família. E como a fênix, ela se levantou das cinzas para brilhar mais intensamente do que antes. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.